Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Melodia. Estou aqui para ajudar vocês nas redações nota 1000 do Enem. Gente, agora que eu já empolguei com a redação da Sara, vamos agora para a redação da Maitê, né? Muito interessante. Primeiramente, créditos ao site do G1. Parabéns por disponibilizar as redações nota 1000 para os candidatos, né, que estão aí nessa luta de estudos para o Enem. Créditos ao site, parabéns ao site do G1, né? Vou deixar o link aqui abaixo. Parabéns aí aos candidatos que tiraram 1000. Parabéns aí, Maitê, né, de 20 anos, né, de uma pessoa que disponibilizou aí sua redação para as pessoas que estão aí na luta pro Enem, né? Parabéns aí. E vamos lá, vamos ler a redação dela. O tema foi invisibilidade, registro civil, né? Deixa eu até voltar aqui para falar certinho para vocês, para não ficar uma coisa vaga. Vamos falar certinho, né? Invisibilidade, registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Beleza. Vamos lá para a redação da Maitê. A redação da Maitê, ela descreve o seguinte pra gente, ó. Ela começou a introdução dela destacando o seguinte. Então, aqui é o parágrafo introdutório, né? Introdução. Introdução é onde você vai falar aí como se fosse um livro, né? Você vai destacar aí, você vai convencer. Claro que toda a sua redação você tem que tentar convencer o corretor, né? Justamente por ser um modelo dissertativo argumentativo. É como se você estivesse numa audiência, por exemplo. Por exemplo, se fosse advogado, você tivesse que convencer o juiz, né? Que o seu cliente está certo, enfim. Então, esse é o modelo de redação dissertativa argumentativa. Você, através de seus argumentos, você tem que convencer aí o leitor, né? O corretor de que aquilo é a causa desse problema. Ele te dá um problema, então você tem que convencer quais são as causas ao seu ponto de vista e como solucionar ele. Então, a introdução dela, ela destaca o seguinte, ela já vai começando na introdução, né? Ó, no célebre texto, As Cidadanias Mutiladas, olha que interessante, do geógrafo brasileiro Milton Santos. Ah, eu posso citar geólogo, filme, livro, não? Claro, pode, fica muito legal. Então, estou aqui um geógrafo brasileiro Milton Santos. Afirma que a democracia só é efetiva à medida que atinge a totalidade do corpo social, isto é, quando os direitos são desfrutados por todos os cidadãos. Todavia, no contexto urdiendo, a invisibilidade intrínseca, a falta de documentação pessoal, então ela voltou no tema, olha que bacana, voltou no tema, né, ó. Documentação pessoal distancia os brasileiros dos direitos constitucionalmente garantidos. Nesse cenário, a garantia de acesso à cidadania no Brasil tem como estorvos. Então, o que ela destacou aqui como argumento? Estorvos, ó. Burocratização do processo da retirada de registro civil. Opa, um ótimo argumento como problema dessas causas, né, dos empecilhos disso. Ótimo argumento, né? Uma vez que você tem burocratização, já até sei mais ou menos o que ela vai destacar aqui, né? Bem como indiferença da sociedade. Olha que interessante, diante dessa problemática. Argumentos excelentes, tá? Muito precisos, né? Que realmente é uma das causas, né? Então, vamos lá. Primeiro parágrafo. O que ela vai destacar sobre burocratização do processo de retirada do registro civil? Vamos ver? Ó, na perspectiva, então aqui já é o primeiro argumento dela. O que ela vai destacar aqui? Primeiro argumento, ó. Na perspectiva... Na perspectiva, é importante analisar que as dificuldades relativas a... Cadê o argumento dela? Aqui, ó. A retirada de documentos pessoais comprometem o acesso à cidadania no Brasil. Como assim, ó? Nesse sentido, ainda que a gratuidade do registro de nascimento seja assegurado pela Lei 9.534 da Carta Magna, os problemas associados à documentação civil ultrapassam a esfera financeira. Haja vista que a demanda por registros, então ela está aqui, ó, destacando, como assim, né? Por que ao argumento dela, ao ver dela, né? A dificuldade relativa à retirada desses documentos é um problema, né? Ó, nesse sentido, ainda que a gratuidade de registro de nascimento seja assegurada, né? Tem uma lei, o problema está associado à documentação civil ultrapassa a esfera financeira. Como assim? Haja vista que a demanda por registros civis é incompatível com a disponibilidade de vagas ofertadas pelos órgãos responsáveis, o que torna o processo lento e burocrático. Sobre tal ótica, a realidade brasileira pode ser sintetizada, né, segundo o pensamento do sociólogo francês Pierre Bourdieu, o qual afirma que a violência simbólica se expressa quando
uma determinada parcela da população não usufrui de seus direitos, de seus mesmos direitos, fato semelhante à falta de acesso à cidadania relacionada aos imbróglios da retirada de documentos de identificação no país. Então, ela quis destacar aqui que, olha só, o problema associado à documentação, olha só, ela destacou que a dificuldade compromete, nananana, tá, ela citou uma lei e os problemas associados à esfera, já visto aqui a demanda por registros civis, então olha aqui, ó, demanda por registros civis é incompatível com a disponibilidade de vagas ofertadas pelos órgãos responsáveis, o que torna o processamento burocrático. Uma vez que você tem, né, para retirada desses documentos, né, a oferta de, incompatível com a disponibilidade de vagas ofertadas. Poucas vagas, né, para estar realizando esse procedimento, né, uma alta demanda e uma burocratização que é pior ainda, né, um empecilho, né, a demora, o travamento, enfim, tudo isso contribui para a invisibilidade. Por quê? O cidadão que às vezes vai lá, não possui esse documento. Se ele tem aí uma demanda enorme para possuir esses documentos, claro que muitas vezes ele vai até desistir, ele não vai nem querer fazer esses documentos. E o que é algo muito preocupante, né? Porque ele precisa desses documentos para reconhecimento como cidadão. Então, se houvesse mais facilidade, se tornasse algo mais acessível, talvez não iria perder, né, tantas pessoas ainda assim não iam necessitar tanto dessa causa, né, não seria uma problemática. E é uma problemática ainda, porque senão não seria tema de redação do Enem, né, no Enem de 2021. Ou seja, infelizmente, e algo, né, às vezes a gente pode pensar que, nossa, devido a contemporaneidade, a sociedade evoluiu muito, a gente está vendo que ainda assim, mesmo com o avanço das tecnologias, os avanços dos recursos, ainda assim, infelizmente, né, ainda existem pessoas que não possuem esses documentos, o que porque se possuíssem não seria um tema, né, de redação de Enem, obviamente. Então, ainda assim é um problema, mesmo que não pareça, né, mesmo que a sociedade ainda pense que já tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo resolvido, e não tá, né, porque senão não seria um tema de redação, né. Então tá, ela citou a burocratização, um fato, e agora vamos ver o segundo argumento, indiferença da sociedade diante dessa problemática. Indiferença da sociedade diante dessa problemática. Como é que seria isso? Por que isso seria um argumento? Outro sim é válido destacar a ausência de engajamento social como fator que corrobora a invisibilidade intrínseca à falta de documentação. A ausência de engajamento social. O que seria isso, a ausência de engajamento social? Olha só, fica claro, pois, que a indiferença da sociedade diante da importância de assegurar o acesso aos registros civis para todos os indivíduos silencia a temática na conjuntura social, o que compromete a cidadania de muitos brasileiros. Ou seja, né, olha aqui, haja vista que a posse de documentos pessoais se faz obrigatórios para acessar os benefícios sociais oferecidos pelo Estado. Sobre esse viés, é lícito referenciar o pensamento do professor israelense Yuval Harari, né, qual, na obra 21 lições do século XXI, afirma que grande parte dos indivíduos não é capaz de perceber os reais problemas do mundo, o que favorece a adoção de uma postura passiva e apática. Gente, isso tem tudo a ver, né? Olha só, uma vez que você tem uma sociedade pouco comprometida, nem um pouco comprometida em ajudar os indivíduos, isso vai ser um problema, né? Esse problema aí da questão social também, né? Que é exatamente o que ela destacou aqui, né? Indiferença da sociedade. Gente, isso é um problema para várias coisas, né? Indiferença da sociedade perante, sei lá, a questão dos moradores de rua, por exemplo. Uma vez que você tem uma sociedade engajada em ajudar as pessoas, realmente ajudar, você pode fazer ações que transformam a vida das pessoas, ações transformadoras, ações aí, projetos transformadores. Quando você tem uma sociedade que está pouco se lixando, né, não se consolidariza, né, não tem solidariedade e empatia com o próximo, você não tem projetos que incentivem isso, infelizmente muitos moradores de rua ainda serão invisíveis, muitos cidadãos ainda serão invisíveis, né? Quando você tem projetos de engajamento, vamos lá, vamos explicar o que é o CRAS para as pessoas, vamos explicar como que faz uma certidão, vamos lá fazer um projeto com os moradores de rua,
para eles tirarem o documento deles, para eles se reconhecerem como cidadão, vão lutar pelos direitos. Aí você tem engajamento, né? Tanto das universidades, né, dos cursos, né, das escolas, das faculdades, ou, né, projetos, ONGs, aí você tem incentivo. Agora, quando você tem uma sociedade apática, né, que recursos, que projetos vocês vão desenvolver, né? Que vidas vão ser transformadas? Zero, né? Se você também não tem uma sociedade engajada em ajudar o próximo, é muito mais difícil, né? A gente ter resultados eficazes para ajudar as pessoas, né? E principalmente se as pessoas não estão nem aí, tampouco se lixando, não estão engajadas em realmente ajudar. Então é muito complicado, né? Realmente, olha que lindo, faz todo sentido esse argumento dela, para isso ainda ser uma causa do problema, né? O que realmente ainda é o fato. Perceberam, gente? Qualquer não, mas o argumento que você pensar, se você souber detalhar ele de maneira precisa e objetiva, olha como que fica lindo, olha como que fica rico, olha como que você pode convencer o leitor que for ler sua redação de que isso é uma causa, né? Muito interessante, né? Então, olha só. Agora aqui, para poder finalizar, para resolver a causa desse problema, então a gente já teve os argumentos, né, ao ver dela quais são as causas. Agora, como isso vai ser solucionado, né? Então aqui a gente tem, ignore minha letra, a conclusão. Como que isso vai ser solucionado? Então, olha só. Como, né? E quem? Quem vai solucionar? De que maneira? Porque ele quer detalhado, né? Como? Então, olha só. Torna-se imperativo, portanto, que cabe... Opa, então ela já vai citar o órgão. Quem? Cabe o Ministério da Cidadania fazer o quê? Né, como importante autoridade na garantia dos direitos dos cidadãos brasileiros, facilitar o projeto de retirada dos documentos pessoais no Brasil. Como que ela vai ser feita? Tal medida deve ser realizada a partir do aumento de vagas ofertadas diariamente nos principais centros responsáveis por registro civil. Então, olha só, que interessante, ela citou um órgão, ela citou o Ministério da Cidadania, e como que ele vai ajudar essa sociedade, né? Essa medida deve ser realizada a partir do aumento de vagas ofertadas diariamente nos principais centros responsáveis de registros civis, né? Além do estabelecimento de um maior número de funcionários, porque ela citou a questão, né, de ser muito difícil, né, ó, a fim de, de registros civis e funcionários, a fim de tornar o procedimento dinâmico e acessível. Então, olha que interessante, bem como garantir o acesso à cidadania nos brasileiros. Por quê, gente? Ela citou aqui, ó, a burocracia, exatamente, os estorvos da burocracia. Então, ela está tentando solucionar esse problema de que maneira, né? Para solucionar, através aqui do Ministério da Cidadania. E como que ele vai solucionar? Através aí, ó, de oferta diariamente de principais centros. Perceberam que interessante? Já lá no argumento dela, ela já pensou aqui na conclusão. É importante vocês pegarem essa linha de raciocínio para ajudar vocês, porque quando você cita um argumento, uma causa, você já pode pensar assim na cabecinha de vocês. Como que eu vou solucionar isso? Então, ó, ela já citou burocratização, já pensando aqui em como vai solucionar, que o Ministério da Cidadania pode ofertar vagas para mais funcionários, a fim de tornar acessível aí esse processo de disponibilização desses documentos, entenderam? Então, olha que interessante. Você já pensa no argumento que você já for colocar, você já vai pensando também em como vai solucionar esse problema, para ficar mais fácil para vocês, ó. A fim de tornar acessível, bem como garantir o acesso à cidadania dos brasileiros. Bacana, né? E agora? Ela citou a questão da empatia, né, da sociedade, como, não foi com essas palavras, como que foi mais ou menos, deixa eu colocar aqui para vocês, ó, o que ela citou que eu achei muito legal. Indiferença da sociedade diante dessa problemática. Opa, então como que vai solucionar aqui também? Olha que legal. É legal a redação assim, porque aí você já vê direitinho onde que o candidato coloca, né, ó, funcionários, além de estabelecer, tá, então medida, registro civis, tá, contratar os funcionários, beleza. Ademais, fica a cargo do Ministério das Comunicações estimular, olha que bacana, porque ela não colocou aí a apatia da sociedade, né? Que a sociedade pouco se importa, muitos nem se importam. Olha que interessante, ela citou o Ministério de Comunicações para estimular o engajamento social, ou seja, né? Para estimular isso, foi aquilo que a gente estava comentando, ó, por meio de propagandas televisivas nas redes sociais, com o fito de dar visibilidade à temática e assim assegurar os direitos dos cidadãos. Olha que bacana. Muito interessante a redação dela, né? Ela soube encaixar perfeitamente aí
os argumentos e como vai solucionar isso. Então, gente, não é difícil, tá? Leem as redações para vocês pegarem mais ou menos um macete, né, de como que é aí um bizu, né? Enfim, uma dica de como que é aí a estrutura, né? Se você souber a estrutura, se você souber destacar esses argumentos de maneira precisa, objetiva, você vai estar pronto para qualquer tema, tá? Não fique tentando adivinhar o tema. E sim como fazer uma boa redação. Isso vai ajudar vocês bastante, né? Muito legal, né, gente? Bacana demais aí a redação dela. Parabéns aí, Maitê, da Maitê, né? Maitê Maria. Parabéns aí, Maitê Maria. Parabéns ao site do G1 por disponibilizar as redações nota 1000 para os candidatos, né? E é isso, gente. Um abraço aí para vocês e até o próximo vídeo.